E 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Lerei a princípio os versículos 13 a 18. Tem um data show que a luz fica na minha vista, eu peço eles para desligarem. Hoje de manhã o pessoal não desligou, fiquei... Não. Acho que ele quer assistir a pregação. Depois a gente passa a gravação para o data show. Bom, daqui a pouco desliga. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 8, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Leia o versículo 18 em voz alta comigo, por favor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Oremos. Pai amado, Pai bendito, te agradeço por essa reunião, Senhor, por estarmos aqui em culto a Ti, Senhor, por estarmos cultuando ao Senhor, adorando a Ti, buscando a Tua face juntos. Senhor, agrada-te de nós, Senhor, abençoa-me na pregação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ministre a Tua igreja com poder e graça, e que o Senhor nos desperte para essa bendita esperança de que um dia estaremos com o Senhor para sempre. E que não venhamos a nos entristecer como os demais, que não têm a fé no Senhor, mas tenhamos essa esperança bendita, essa alegria do Espírito Santo, como dizia o diácono Marcos na ministração, e a certeza da Tua presença eternamente, como já desfrutamos um pouco hoje aqui no momento de louvores, quando oramos e buscamos a Tua face, estaremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre diante da Tua face. Louvado seja o Teu nome, que essa verdade venha reverberar em nossos corações, e o Teu Espírito Santo aplique as Tuas verdades a nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Não. Irmãos, por que estudar ou aprender ou pregar sobre escatologia, o estudo da consumação de todas as coisas? É um assunto que certamente gera muitas dúvidas, gera muito interesse. Normalmente, quando acontece um conflito no Oriente Médio, é uma guerra, como está acontecendo agora em Israel, teve um cessar-fogo, mas... Agora foi. Quando tem algum conflito envolvendo Israel, quando tem alguma iminência de uma guerra entre grandes nações, ou até de uma guerra mundial, quando há uma pandemia, quando tivemos, muitas pessoas pensam, agora é o fim de todas as coisas. Eu lembro que eu fiquei até um pouco frustrado, porque na época da pandemia, eu confesso, quando começou a pandemia, eu pensei assim, eu acho que agora... Porque eu tenho esperança que Deus pode visitar o nosso país com um grande avivamento. Tem muita gente que fala, as coisas vão de mal a pior, está escrito mesmo. Eu creio que as coisas vão piorar próximo à vinda de Jesus, mas eu creio que Deus ainda pode visitar. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, ninguém marcou, ninguém tem essa data agendada. Então, eu creio que as coisas podem, Deus visitar com avivamento, como aconteceu na história da igreja. Em grandes momentos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros lugares, há muitos relatos sobre isso, situações muito difíceis, as pessoas envolvidas com orgias, com bebedice, com drogas, tudo de ruim acontecendo, famílias destruídas, e Deus visita com avivamento. Então, eu creio que Deus pode visitar ainda a nossa nação com avivamento. Quem sabe o Brasil vai ser um celeiro de missões mundial. Quem sabe o Brasil vai ser um lugar que vai formar missionários que vão sair daqui para evangelizar em outras nações. Eu tenho essa confiança e essa fé, e peço que, se Jesus não voltar antes, que Ele faça isso em nossa nação. E quando teve a pandemia, que todo mundo ficou trancado em casa,
Eu lembro, a Tati estava grávida da Raquel, imagina eu com uma grávida, uma criança de 4 anos, né, 2020, não, 3 anos. O Daniel tinha 3 anos e 2 meses, em março de 2020, quando aconteceu a pandemia, e a Raquel estava na barriga da mãe. Então, imagina, com uma grávida e uma criança de 3 anos, eu lembro que eu ia no hortifruti, e chegava em casa, eu lembro eu lavando as cenouras no tanque, irmão, porque a gente não sabia, mandavam lavar tudo, eu lavando cenoura, eu falei, meu Deus, é bom lavar a cenoura depois, antes de cozinhar, mas eu chegava da rua, lavava os legumes todos, tirava o sapato, uma paranoia, eu falava, meu Deus, mas ninguém sabia que direito estava acontecendo, né? Você passou por isso, assim como eu também, e a gente comprando os negócios para passar no sapato, para entrar em casa, né? Quem comprou spray de álcool para passar no sapato? Quem não comprou, que não atire a primeira pedra. Mas a gente fazia de tudo e aquela loucura, e eu cheguei a pensar, falei, meu Deus, eu acho que agora é a hora. O pessoal vai ficar com medo, porque quando a coisa aperta, muita gente se volta para Deus, né? Só que eu tive que ler o livro de Apocalipse por causa do seminário que eu fazia à época, o seminário Martin Butzer, que eu terminei em 2022, e a gente teve que ler a Bíblia 2 vezes durante o seminário. E nesse período eu estava lendo justamente o livro de Apocalipse. E quando eu me deparei com Apocalipse 16, irmãos, e Apocalipse 16 é... Quando alguém falar para você que o Novo Testamento só fala de amor, de graça, de misericórdia, fala, que bom, leia Apocalipse 16, que a pessoa provavelmente vai mudar de ideia. Porque é o juízo de Deus derramado de forma terrível sobre aqueles que o rejeitam. E lá fala que quando Deus derramar esse juízo, existirão pessoas que vão sentir tanta dor, que vão morder a língua de dor, e ainda assim vão continuar blasfemando contra o nome do Senhor. E aquilo me impactou. Eu falei assim, meu Deus, tem gente que mesmo no aperto, na dor, vai continuar negando Jesus. Eu lembro de uma vez que eu fui visitar uma pessoa no hospital, muitos anos atrás, e eu entrei num quarto que tinha uma pessoa no leito muito debilitada. Aquele homem estava bem abaixo do peso, acho que já estava cego, muito debilitado na cama, e eu não tinha ido lá para visitar ele, tinha ido visitar outra pessoa, e quando cheguei naquele leito, me compadeceu aquele homem naquelas circunstâncias, e eu já contei isso aqui, eu cheguei para ele e falei assim, o senhor aceitaria uma oração? Acho que aquele homem não tinha nem condições de falar mais, mas ele teve condições de fazer um gesto. E quando eu perguntei para ele, você aceita uma oração? Ele levantou a mão e fez assim. Eu virei as costas e fui embora, irmão. Não posso obrigar a pessoa a receber uma oração. Eu creio que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem, a gente tem dignidade. Então, se a pessoa não quer, eu não vou dar. E fui embora. Então, tem pessoas que mesmo no maior aperto de suas vidas não vão voltar-se para Deus. E olhando Apocalipse 16, a época da pandemia, eu falei, meu Deus, será que Deus vai visitar com avivamento? Ou vai acontecer aquilo, um dito que o bispo Walter gosta de mencionar, o mesmo sol que derrete a cera, endurece o concreto. O mesmo sol que derrete a cera de uma vela, ele endurece o concreto. Tem gente que debaixo do sol se derrete e se quebranta. E tem gente que debaixo do sol se torna mais duro ainda. E a época que eu comecei a pregar, preguei uma série aqui de 44 mensagens sobre escatologia, preguei todo o livro de Apocalipse e outros textos, inclusive esse que estamos vendo. Eu vi que Deus ainda não nos visitou com avivamento. Pessoas se voltaram para Deus por causa da pandemia, mas teve gente que ficou mais endurecida e mais distante do Senhor. Verdade. Mas qual o propósito disso? Quando acontecem essas coisas, uma pandemia, quando acontece uma guerra, as pessoas logo pensam que é o fim de todas as coisas e se voltam para a escatologia. Tem gente que pensa que o propósito da escatologia é fazer a conta dos dias do fim do mundo. Não, agora a gente vai contar e Jesus vai voltar em tal data. Acho que o Nelson, dando uma aula algum tempo atrás, falou sobre isso, não foi, Nelson? E as pessoas erram e depois dão desculpa. Não, na verdade, ele voltou espiritualmente. Então, não, na verdade, ele ia voltar, mas de cara de pau de não reconhecer que errou, que não existe como fazer a conta da volta de Jesus. Outros entendem que deve estudar escatologia porque é legal, porque é interessante, que gera curiosidade, mas qual o propósito de nos lançarmos à escatologia, ao estudo e aos textos da Bíblia que falam sobre a consumação de todas as coisas? O versículo que lemos por último já nos esclarece, 1 Tessalonicenses 4, 18. Portanto, leia comigo em voz alta, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. E leia também o versículo 11 do capítulo 5, logo à frente, 5:11. Portanto, vamos todos juntos, 5:11. Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Paulo está falando sobre a consumação de todas as coisas, e o que ele fala para os Tessalonicenses? Consolem-se e edifiquem-se com essas palavras.
Não é para gerar curiosidade, não é para ficar fazendo vídeo alarmante, assim, agora chegou a hora, é o fim do mundo. É para ser fonte de consolo e edificação para o povo de Deus. Essa igreja de Tessalônica era uma igreja abençoada, era uma igreja que gerava muita alegria no coração do apóstolo Paulo. Antes de nós entrarmos no corpo da mensagem, deixe-me deixar isso claro e passar por alguns textos aqui de 1 Tessalonicenses que nos deixam claro que aquela era uma igreja abençoada, era uma igreja viva, era uma igreja que tinha uma fé operante, um amor uns pelos outros. Volte aí no capítulo 1. 1 Tessalonicenses 1, versículos 2 e 3. Diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, do quê? Da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja tinha aquela bendita tríade, fé, esperança e amor. Ele fala da operosidade da fé, da dedicação do amor e da firmeza da esperança. Ainda no capítulo 1, o versículo 6, diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aquela igreja recebeu a palavra com a alegria do Espírito Santo, irmãos. Era uma igreja abençoada, uma igreja que tinha fé, que tinha esperança, que tinha amor, a tal ponto de Paulo falar que eles se tornaram modelo para os crentes de outras igrejas na Macedônia e na Acaia. Olha que bênção. Imagina o apóstolo Paulo falando: a sua igreja é um modelo para outras igrejas. Era uma igreja séria, era uma igreja abençoada. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 13. 2:13, um pouquinho à frente. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, que está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, eles aceitaram a palavra de Deus. Olha o capítulo 3, versículo 6. Diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Só até aí. Então, ele fala: olha, Timóteo foi lá em Tessalônica e voltou trazendo boas notícias de vocês. Voltou falando coisas boas de vocês, da fé e do amor. Olha, agora uma coisa curiosa. Não sei se de propósito, mas nesse momento Paulo não fala da esperança. Ele fala da fé e do amor. E aqui no versículo 8, olha o que ele diz do capítulo 3 ainda. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. E por último, capítulo 4, versículo 1. 4:1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e o que Paulo diz? Efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha esperança, era uma igreja que estava progredindo, era uma igreja que tinha aceitado a palavra de Deus, e era uma igreja tão abençoada que se tornou modelo para outras igrejas. Mas havia um problema aqui. E hoje, na aula pela manhã, o irmão Nelson trouxe uma aula muito abençoadora. Ele falou sobre Jonas e 1 Coríntios. E quando falava sobre a epístola de Paulo aos Coríntios, o irmão Nelson usou um termo que a gente usa na teologia, que é a teologia de tarefa. O que é isso? Que as cartas, na sua maioria, foram escritas para responder a questionamentos, responder a questões. E 1 Coríntios tem várias questões que são respondidas por Paulo ali, e Nelson transitou muito bem por isso hoje pela manhã na escola dominical. Eu te recomendo a vir domingo que vem pela manhã, se você puder, que vamos falar sobre 2 Coríntios, as cartas de João e Judas. Então vai ser um combo aí, um pacotão, e vamos aprender sobre essas epístolas que estamos lendo em nosso plano de leitura bíblica. E o Nelson falava isso da teologia de tarefa. O que é isso? É quando surge uma necessidade na igreja e os apóstolos escreviam ou inspirados pelo Espírito Santo, homens da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreviam respondendo aquelas demandas. Possivelmente, Timóteo veio de Tessalônica e falou tudo de bom que nós ouvimos até agora dos Tessalonicenses, mas
disse que havia entre aqueles irmãos uma tristeza no coração. Havia naquela igreja uma dor. E é o que nós vemos no capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Talvez por causa do sofrimento, talvez por causa da perseguição, talvez irmãos de Tessalônica, da igreja dos Tessalonicenses, estivessem sido mortos por causa tenham perdido a sua vida por causa da fé em Jesus Cristo, e aqueles irmãos estavam ficando tristes. E é natural, irmãos. E aí Paulo, sabendo disso, escreve para eles falando da alegria e da esperança que há em Jesus Cristo. Embora uma igreja fervorosa na fé, operosa no amor e com uma esperança em Jesus, talvez a esperança deles estivesse um pouco mexida ao verem a dor de pessoas queridas terem partido e sem saber direito o que acontecia. E aí Paulo escreve para eles. E as dúvidas que a gente vê que os tessalonicenses tinham são as dúvidas básicas que muitas vezes nós temos acerca do fim dos tempos. E que a gente pode resumir de forma bem simples em como e quando. Como vai acontecer o fim de todas as coisas e quando vai ser? Essas são as perguntas essenciais. Como Deus vai consumar todas as coisas? Como vai ser o fim? Como vai acabar esse mundo? E quando isso vai acontecer? E Paulo responde a essas duas perguntas aqui no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses. Vamos à primeira. Como? Como essas coisas vão se dar? Como eu li aqui no versículo 13, ele falou, não quero que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Eu te pergunto, será que o crente não deve se entristecer com a morte de alguém? Será que por termos fé em Jesus e a confiança de que aqueles que morrem no Senhor estão com Ele, nós devemos não ter tristeza? Ontem, como falei, a minha mãe ministrou num trabalho de mulheres lá na Igreja de Paciência, e há aproximadamente um mês, a irmã Márcia, que esteve conosco, inclusive o último compromisso que ela teve, junto com o seu marido, o pastor Evandro, lá de Paciência, foi aqui em nossa igreja, no Encontro de Casais. Depois ele teve outros compromissos, mas ela já estava muito debilitada por causa do câncer, ele não pôde estar presente, ela veio a falecer. E a minha mãe esteve ministrando um desafio ontem, a primeira encontro de mulheres que a Márcia tinha marcado, tinha arquitetado tudo, e não pôde estar presente, mas ela está melhor do que nós, ela está com o Senhor. E aí, aquela igreja está triste, está enlutada, está sentindo a ausência da esposa do seu pastor, mas está perseverando, está avançando. E aqueles irmãos estavam tristes. E aí, será que a gente não deve se entristecer também? Há uma passagem que eu creio que nos responde essa pergunta. Vai em Atos, capítulo 8. Volte um pouco, algumas páginas da sua Bíblia. Atos 8. Atos 7 mostra a pregação irretocável de Estevão e a sua consequente morte. Em Atos 8:2, diz assim, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Os irmãos choraram, os irmãos lamentaram, porque aquele homem, um diácono, cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, um pregador que pregou com excelência, que falou a palavra de Deus com autoridade, foi apedrejado até a morte. A igreja se entristeceu. Então não quer dizer que nós não podemos nos entristecer, viver o luto, nos entristecer com as perdas que temos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, voltando a 1 Tessalonicenses 4:13, é que nós não podemos nos entristecer como quem não tem esperança. Há uma diferença, irmãos. Nós nos entristecemos, nós choramos. Eu já fui a muitos sepultamentos, já perdi a conta e nem quero fazer essa conta, mas já fui a muitos. E é de praxe a gente tomar alguns cuidados, mas não chega no sepultamento falando boa tarde, bom dia. Bom dia, só sou para você, eu perdi meu tio aqui, perdi meu pai, perdi meu irmão, e você tá bom dia, só sou para você. Você pode ouvir isso e vai ficar muito constrangido. Então, a gente tem cuidado para respeitar a dor daquele que está ali sofrendo. Uma vez eu tive que ter a difícil missão de celebrar o sepultamento de uma pessoa que tinha se suicidado. E aí, o que pregar? Preguei o Salmo 88, o salmo mais triste da Bíblia, que mostra que mesmo as pessoas que amam o Senhor podem passar por momentos terríveis de depressão. E o que se deu da alma daquela pessoa, eu não sei, mas eu pelo menos quis mostrar que pessoas que realmente têm a fé em Jesus podem sentir uma tristeza muito profunda em suas almas. Mas a nossa tristeza precisa ser diferente daqueles que não têm esperança, irmãos. A nossa tristeza acontece, mas ela precisa ser diferente, é isso que Paulo trata. Então, primeira questão,
como vai ser a vinda de Jesus, como vai ser o fim de todas as coisas. E Paulo começa a responder aqui no versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Como assim dormem? Será que as pessoas que morreram estão dormindo? A teoria do sono da alma? Eu creio que não, e vou mostrar só um versículo, não vai dar para estender muito sobre isso, mas eu falei muito quando dei aula na escola dominical sobre escatologia, que nós não cremos assim. Só para mostrar um versículo, Apocalipse capítulo 6, alguns, mas só um texto, Apocalipse 6. Apocalipse 6, versículo 9. É rápido de você encontrar aí, último livro da Bíblia, diz assim, Apocalipse 6, a partir do versículo 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, ou seja, os mártires. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse um número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Esse texto é muito contrário ao pensamento politicamente correto, então tem muita gente que tem um entendimento de Deus muito diferente do que esse versículo nos revela. Primeiro, os caras estão no céu, eu creio que Apocalipse, como também o Nelson falou recentemente, tem muito de figuras e símbolos que apontam para algumas coisas, mas eu não creio que aqui a gente precisa entender que isso não acontece de fato, que há pessoas na presença de Deus, e aí você pensa, a pessoa está na presença de Deus, não está esquentando para nada, mas mostra que os mártires estão questionando a Deus, Senhor, por que o Senhor não julga? Por que o Senhor não derrama da sua ira, em outras palavras, e vinga o sangue dos que habitam sobre a terra? A pessoa está lá no céu, mas falando, Senhor, olha o que eles estão fazendo lá na terra. E aí diz que Deus fala, toma uma veste branca, porque ainda tem mais gente para ser morto como vocês. Meu Deus. E tem muita gente querendo servir a Deus só se Deus te der tudo o que você deseja. E se você for um desses que ainda tem que ser morto? Topa? É a resposta. Precisa completar o número dos seus conservos, seus irmãos que vão ser mortos como eles tinham sido. Essa é a resposta. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto para o que eu estou falando agora? Esse texto, para mim, deixa claro pessoas no céu, na presença de Deus, conscientes e não dormindo. Então, eu creio que quem morre agora, a Márcia, esposa do pastor Evandro, o pastor Alessandro, que pastoreou aqui essa igreja com muito zelo e dedicação, que abriu essa igreja aqui e pastoreou ao longo de 7 anos. Outros irmãos que morreram no Senhor estão na presença do Senhor. Eu creio que eles estão conscientes na presença de Deus. Então, por que Paulo está falando que dormem? Eu creio que aqui é uma figura de linguagem, porque quando a pessoa morre, ela parece estar dormindo. Inclusive, tem pessoa que morre dormindo e o parente vai acordar quando vê e morreu. Então, a pessoa parece estar dormindo. Então, eu creio ser uma figura de linguagem. Não cremos na teoria, na teologia do sono da alma, que a pessoa morre e fica dormindo até Jesus voltar. Não, a pessoa está consciente na presença do Senhor, já desfrutando da presença do Senhor, como lá em Lucas 16, que fala do rico e Lázaro, e o rico que negou ao Senhor já está sofrendo os tormentos no inferno, e Lázaro já está descansando no seio de Abraão, e eu creio que ambos estão conscientes. Então, cremos que a pessoa está consciente na presença do Senhor. Mas Paulo fala assim, os que dormem, como uma figura de linguagem. Eu creio dessa forma. Voltando lá para 1 Tessalonicenses, então Paulo fala assim, no versículo 14, Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. Então, os que morreram estão com o Senhor agora nos céus. Quando Jesus voltar, vão vir junto com Jesus. Eles vão vir junto com o Senhor. E o versículo 15 nos diz, e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Nós, os vivos. Paulo está vivo? Não, mas vivam assim, que nem a gente. Não, dependendo de quem respondeu não está de todo errado, não. Ele está na presença do Senhor. Mas vivo igual a gente, ele não está mais, mas ele estava. Então, por isso falou, nós, os vivos, não vale mais para Paulo isso aqui, que ele já morreu. Mas vale para mim e para você. Se Jesus voltar hoje,
E eu espero que ele volte, irmãos. A única dúvida que me dá no coração é que tem gente ainda para ser salva. Então é aquele conflito. Senhor, se o Senhor voltar, acaba isso tudo, vai estar tudo certo, mas o Senhor ainda tem gente para ser salva. Então, ele segura mais um pouquinho para que mais pessoas sejam salvas, como diz Pedro. Mas, nós, os vivos, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. Jesus vai voltar trazendo os que morreram, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, então Jesus vai voltar quando Deus der a palavra de ordem, não é quando nenhum homem fizer nada, mas quando Deus der a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Eu não creio, irmãos, falei muito isso também nas aulas de escatologia, não vou me estender aqui, mas joga a pulga atrás da orelha se você ainda tem dúvidas quanto a isso. Eu não creio que seja correta e bíblica a doutrina do arrebatamento secreto. Fez muito sucesso aí com o filme Deixados para Trás, alguns anos atrás. Filme muito bem feito, por sinal. Mas essa é uma doutrina nova, né, na história da igreja, tem menos de 200 anos. Para uma igreja que tem 2.000 anos, 200 anos não são nada. E há uma base bíblica muito frágil para isso. O que eu creio que a Bíblia dá como base sólida, tanto aqui como em textos como Mateus 24, que fala, estarão dois juntos no campo, um será levado e outro deixado. Estarão na casa, um vai ser levado e outro deixado. Não quer dizer que vai ser secreto. Quer dizer que quando Jesus voltar, os salvos vão encontrar com eles nos ares, e os ímpios vão ficar na terra para serem condenados e julgados. E eu, como amilenista, que é a minha perspectiva de corrente escatológica, eu creio que vai ser tudo de uma vez só. Jesus vai vir com aqueles que morreram nele, como está claro nesse texto. Vai vir com eles, os seus corpos serão ressuscitados, porque nos novos céus e nova terra nós vamos ter corpos, como Jesus teve corpos, nós vamos comer, nós vamos ter atividade, nós não vamos viver para sempre no céu, mas vamos viver em novos céus e numa nova terra. E aí os salvos que estiverem vivos vão encontrar com Jesus nos ares, os ímpios vão ser condenados, e eu creio que vai acontecer tudo de uma vez só. Pois eu creio que o milênio não é literal, mas é simbólico, que nós já estamos vivendo o milênio. Mas eu nunca ouvi isso. Então, ouça nossas aulas de escola dominical que estão lá no nosso YouTube, e se quiser, converse conosco, porque não dá tempo de embasar tudo que eu estou falando aqui. Mas a doutrina do arrebatamento secreto é uma doutrina que tem uma base bíblica muito frágil. O que nós cremos é que quando Jesus voltar, nós vamos ser arrebatados sim, mas já vamos encontrar com Ele, já vamos ter nossos corpos glorificados, já vamos habitar em novos céus e nova terra, isso para todo sempre. E é isso que mais importa. Paulo fala, independente da sua corrente escatológica, que nós estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Então, como vai ser? Jesus vai trazer os que já estão com Ele. Eles vão receber um novo corpo. Nós vamos encontrar, se estivermos vivos, Jesus nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Isso é o que mais importa, irmãos. E aí Paulo conclui esse primeiro bloco dizendo, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Isso tem que ser fonte de consolo, não de discussão. Claro que se você pensa coisas diferentes, podemos conversar, né? Há muitos teólogos muito embasados que têm perspectivas escatológicas diferentes da que eu falei agora, e tem gente muito embasada que defende perspectivas diferentes do que eu falei agora, e a gente pode conversar e tudo, mas o fundamental é esse, Jesus vai voltar, haverá um juízo, nós estaremos para sempre com o Senhor em novos céus e nova terra, isso todo mundo que é cristão acredita, e é isso que deve nos consolar, irmãos. Então, na morte de alguém que morreu no Senhor, viva a tristeza, não negue o luto, mas não se entregue ao luto, nem viva a tristeza como aqueles que não têm esperança, que a nossa esperança é que nós estaremos um dia com os nossos amados que morreram no Senhor. Mas eu falei que eram duas perguntas, a primeira como e a segunda quando. Paulo começa a responder no capítulo 5, versículo 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como? O diácono Marcos falou isso algumas vezes no louvor, e eu não tinha contado para ele que eu ia pregar sobre esse texto. Glória a Deus. Virá como ladrão à noite. O ladrão avisa. Ele manda mensagem no WhatsApp, daqui a 2 horas eu vou passar aí para roubar a sua casa. Não, então, eu estou aqui na esquina da sua rua esperando você passar para roubar seu carro. Ainda no Rio de Janeiro, não sei se um dia vai chegar nesse ponto. Talvez esteja quase lá, mas ainda não chegou. O ladrão não dá aviso. Ele aparece para roubar. Então, ele está falando, não está falando que Deus é ladrão, mas está usando essa analogia para mostrar que Jesus vai voltar, assim como o ladrão que aparece e você não espera, de uma hora para outra ele vai aparecer.
Então, quando? Não sabemos, mas será como cantamos num piscar de olhos. E ele será visto de uma extremidade à outra da terra. Todos verão, todo olho verá Jesus Cristo vindo em grande poder e glória. E essa é a nossa esperança, irmãos. Isso tem que estar vivo no nosso coração, no meio da angústia, da aflição, das dificuldades, das dores, das enfermidades, das perdas, do luto. Nós temos a certeza que Jesus Cristo vai voltar. Eu creio nisso. Essa é a minha esperança. Estaremos para sempre com o Senhor. Só que quando vai ser, ninguém sabe. Se alguém te falar, fala, opa, como diz aquele belo louvor clássico, chuta aquele laço, manda embora. Ninguém sabe. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. A mulher não sabe a hora que vai ter o neném. Quem já passou pela maternidade, pela paternidade, sabe o que é isso, né? Eu e Tati, a gente tinha a expectativa do Daniel nascer com umas 39 semanas. Com 37, ele já era agitado na barriga. Já era acelerado. Aí, com 37 semanas, a gente acorda de madrugada, rompeu a bolsa. Primeiro filho, né? Meu Deus, e agora? O que a gente faz? Vai para lá, vai para cá, quase batendo a cabeça na parede. Vamos para a maternidade, 3 horas da manhã. E aí veio o Daniel já acelerado, nascendo antes do tempo, rompeu a bolsa. Ninguém sabe, irmãos. E tem mulheres que às vezes esperam muitas semanas e chegam a ter que ter uma cesárea porque ainda não chegou o tempo ou por outras razões. Então, assim como a dor de parto vem, a mulher a cesárea marca, mas do parto natural, nessa época não existia cesárea, a mulher espera até a hora que rompe a bolsa, que a criança dá o sinal e vem. Então, Jesus vai voltar assim, como o ladrão. Ninguém espera, ninguém sabe a hora, ele aparece. Como a criança, a mulher está grávida lá, está chegando. Aí, de uma hora para outra, opa, chegou a hora, corre para a maternidade que está chegando mais um bonequinho aí para a família. É a analogia que Paulo fala. Ninguém sabe, irmãos, mas uma hora Jesus vai voltar. Versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Lembra do que eu falei no início? Era uma igreja abençoada, firme no Senhor, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, olha que importante ele diz, leia comigo o final do versículo 6. Vigiemos e sejamos sóbrios. Então, quando alguém te perguntar, quando Jesus vai voltar? Quando vai ser o fim do mundo? Você fala, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele vai vir como ladrão, ninguém sabe a hora. De uma hora para outra ele vai vir. Ele vai vir como uma mulher que está para dar a luz. Ela está lá, está dormindo no meio de lado, a mulher consegue, com barrigão, não tem mais posição para dormir, fica rodando, girando na cama, mas de uma hora para outra a criança rompe a bolsa e nasce. Vai ser assim, de uma hora para outra. E o que cabe a nós? Vigiarmos e sermos sóbrios. Versículo 7. Ora, os que dormem é de noite que dormem, os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos de novo sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então, quando Jesus vai voltar? Não sei, mas eu estou tomando como capacete a esperança da salvação. O que eu sei é que quando ele voltar, eu quero que ele me encontre pronto, irmão. Não perfeito, senão não vou ser salvo, mas pronto para encontrar com ele nos ares e estar para sempre com o Senhor, irmãos. Essa tem que ser a maior anseio da nossa alma. Eu vou estar com Jesus, eu vou vê-lo face a face, eu vou ver o meu Salvador, eu vou encontrá-lo. Toda angústia, toda aflição, toda dor dessa vida vai passar, eu estarei para sempre com Ele. E ele continua no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, Jesus Cristo morreu por nós para nos ter com Ele, irmão. Jesus Cristo morreu por nós para vivermos unidos a Ele. É como Paulo termina esse segundo bloco. Primeiro foi o como. Ele explicou. Os que estiverem com o Senhor nos céus, lá na presença dEle, vão vir com Jesus, vão ter seus corpos ressuscitados. Nós que estivermos vivos, quando Jesus voltar, se assim se der, vamos encontrar com Jesus nos ares e vamos ter também corpo glorificado. Como e quando? Ninguém sabe. Mas o que cabe a nós é estarmos vigilantes, vivemos uma vida sóbria, que glorifique a Deus, porque Jesus Cristo morreu por nós, como lemos no versículo 10, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele.
Então, quando alguém te fala, escatologia é interessante, estou querendo saber como é que vai ser o calendário do fim do mundo, agora pipoca direto. No YouTube você vê um monte de gente falando um monte de bobagem. A resposta tem que ser, Deus não nos autoriza a marcar a volta de Jesus, mas Ele nos alerta. Ele não autoriza marcar a data, mas Ele nos alerta. Vigie e seja sóbrio, para quando Ele vier como ladrão, ou como a mulher que está tendo dores de parto, Ele te encontre fiel na presença dEle. E aí olha como termina esse bloco, versículo 11. Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Esse assunto não é para gerar curiosidade, para gerar embate na internet, para gerar briga no Twitter. Esse assunto é para gerar consolo e edificação para a igreja do Senhor. A certeza de que Jesus Cristo morreu por nós e que nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Eu não sei se você mora ou já morou de aluguel. Eu já morei por muitos anos de aluguel e meio que ainda moro, porque eu fiz um financiamento do apartamento que eu moro por tantos anos. E aí você fala assim, mas eu estou pagando o que é meu. Aí quando chega o boleto da Caixa Econômica, você vê assim, a parte que é juros, a parte que é amortização, fica assim, é meu mesmo, mas tudo bem, eu estou pagando pelo menos, Deus está me dando condições, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente mora de aluguel, a gente deve cuidar daquilo onde nós moramos. Se você mora de aluguel, zele pela casa em que você mora, mantenha com cuidado, trate como se fosse seu. Mas você sabe que não é seu. Você sabe que a qualquer momento você pode mudar, sair dali, ou comprar um apartamento para você, ou uma casa, ou então ir morar de aluguel em outro lugar. Nós moramos de aluguel nessa terra. Um dia ela vai ser nossa em definitivo, mas vai ser nova terra e novos céus. Então vivamos como alguém que vive de aluguel. Não se preocupe em florear demais a sua moradia temporária, porque é uma moradia maravilhosa preparada para nós, que está sendo preparada para nós na eternidade. Viva como quem vive de aluguel. Eu vou cuidar da casa em que eu vivo. Vou cuidar do lugar onde eu estou estabelecido hoje. Mas eu sei que eu não vou ficar aqui, pelo menos nessa condição, para sempre. O meu Senhor vai voltar. E eu estarei para sempre com Ele em novos céus e nova terra. Que essas palavras sirvam de consolo e edificação para as nossas vidas. No momento que você estiver vivendo algo muito bom na sua vida, você estiver assim, feliz da vida, tudo maravilhoso, tudo caminhando bem na casa, nas finanças, na igreja, no ministério, em tudo que você sonha, estiver caminhando muito bem. Lembre-se que tudo isso vai passar. Como cantamos, eu não vou me apegar às coisas daqui. E no momento que você estiver vivendo a maior tristeza, a maior angústia, a maior dor da sua vida, lembre-se que isso também vai passar. E um dia estaremos diante do Senhor e Ele secará dos nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome de Deus. Isso porque Jesus morreu em nosso lugar. Isso porque Ele assumiu o nosso pecado. Isso porque Ele tomou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então a única preocupação que verdadeiramente você deve ter nessa noite é se você de fato crê nesse evangelho ou não. Que se você crê, se você se arrependeu dos seus pecados e depositou sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, espere, pois esse Salvador maravilhoso vai voltar. Estaremos para sempre com Ele. Agora, se você ainda está titubeando, se você ainda está meio lá, meio cá, cuidado. Que Ele não te encontre com a alma dividida quando Ele chegar. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou somos dEle, ou não somos dele. Ou estamos unidos a Cristo, mesmo com as nossas falhas e fraquezas, ou não estamos. Ele virá como ladrão. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, mas Ele virá. E como Ele vai encontrar a minha alma e a sua nesse dia. Que Deus console e edifique a sua alma. E que nós possamos celebrar esse Natal com a alegria de saber que Ele já veio e com a certeza de que Ele voltará para nos buscar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Faça a sua oração. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a fazer com que essa realidade seja vida em mim. Que eu possa, de fato, me preparar para a vinda do Senhor. Possa viver como alguém que vive de aluguel, que sabe que tudo isso aqui vai passar. E me apegar àquilo que é verdadeiro e eterno. Faça a sua oração enquanto cantamos